A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas do CETADEB, nós estamos iniciando agora a lição de número 4 da disciplina Epístolas. Na lição de número 4, nós vamos iniciar vendo as epístolas chamadas Epístolas Gerais. São aquelas epístolas que não foram escritas para um grupo somente específico de pessoas, e nós vamos inicialmente estudar a Epístola aos Hebreus e a Epístola a Tiago. São duas preciosas epístolas e que têm grande significado para as nossas vidas. Nós vamos extrair muitas coisas boas dessas epístolas. Vamos iniciar estudando a Epístola aos Hebreus. Nós não temos muita segurança com relação a quem foi o autor da Epístola aos Hebreus. Alguns falam de Paulo e por muito tempo foi considerado o apóstolo Paulo como sendo o autor desta epístola. Clemente de Alexandria atribuía a Paulo a autoria da Epístola aos Hebreus. E ele cita que ele não usa o termo apóstolo para si, porque considerava que Jesus Cristo é que era o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, como capítulo 3, versículo 1, ele está utilizando. Mas depois Orígenes vai citar que parece ser de um estilo diferente das cartas paulinas e que, portanto, apesar de a tradição sustentar que é Paulo, parece que realmente não é possível defini-lo como o autor. Tertuliano vai dizer cerca do ano 200, vai citar uma epístola aos Hebreus de autoria de Barnabé. Será que é a mesma epístola que nós estamos citando? Alguns comentaristas acham que Barnabé não tem esse perfil de escrever uma epístola tão detalhada e tão profunda quanto essa epístola aos Hebreus, até porque ele não escreveu outra epístola para ninguém. Por isso mesmo, alguma dificuldade. Já o Martinho Lutero, ele associava essa epístola a Apolo. E de fato, Apolo é uma pessoa que surge na Bíblia como sendo poderoso com as palavras. Grande pregador, era um judeu cristão. O Lucas o cita capítulo 18, versículo 24 do livro de Atos, e ele vai aparecer também como companheiro de Paulo, citado na Epístola aos Coríntios. Logo, Apolo também tem um perfil muito interessante. É possível que fosse o autor. Por muito tempo, por cerca de 1.200 anos, se considerou que a epístola era do apóstolo Paulo. Esse cita que era chamada Epístola de Paulo aos Hebreus. Mas acontece que nós não vamos ter muita segurança disso. Caio, por exemplo, cita 13 epístolas de Paulo. Se ele considerasse que Hebreus fosse de autoria do apóstolo Paulo, então ele teria que dizer 14 epístolas. De qualquer maneira, nós não temos a segurança de quem escreveu ou quando foi escrita essa epístola, até porque a epístola começa de uma forma muito diferente de todas as outras. Todas as epístolas de Paulo, ele disse: Paulo escreve para fulano, aos crentes que estão em tal cidade, assim. Pedro, Tiago, João, sempre na sua epístola introduzem uma saudação ou fazem qualquer citação inicial. Começa o versículo 1 dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Cadê a introdução? Cadê a saudação? Cadê a identificação? Então, essas coisas só nos ajudam a não bater o martelo sobre a questão da autoria. Quem escreveu a Epístola aos Hebreus, nós não estamos certos, não há nenhuma convicção com relação a isso. Da mesma forma, nós não temos a segurança sobre a data, quando foi escrita a Epístola aos Hebreus. Mas se entende, a maioria dos comentaristas
de opinião que deve ter sido escrita antes do ano 70, porque no ano 70 depois de Cristo aconteceu a destruição de Jerusalém, do templo, e o Império Romano com muita força atacou a cidade de Jerusalém, milhares de pessoas foram mortos e muita gente sofreu com todo aquele ataque. Logo em seguida nós vamos ver muitos outros problemas que aconteceram de luta dos judeus, dos zelotes principalmente, contra o Império Romano, e é muito estranho que um autor que demonstra ser tão conhecedor das questões de Jerusalém e do templo e da lei de Moisés, alguém que demonstra conhecer profundamente todas as questões relacionadas ao judaísmo, não tenha feito qualquer citação a essa questão da destruição do templo. Por isso, a maioria dos autores, dos comentaristas, entende que ela deve ter sido escrita antes do ano 70, antes da destruição do templo. Ainda relacionada à epístola aos Hebreus, nós não temos a certeza, um grupo exato a quem ela foi escrita. Mas pela forma como é tratada a epístola e o assunto que ele nos traz, nos diz que a epístola foi endereçada a cristãos judeus que estavam sendo ameaçados de retorno ao judaísmo. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, por muitos anos, teve muitos embates com os judaizantes e enfrentou grandes dificuldades com relação a essas questões. Vamos lembrar também que há uma outra questão a ser tratada, é que quando o Império Romano começou a perseguir os cristãos, ele o fez por uma questão distinta do que acontecia com os judeus. É que o Império Romano exigia que todos os homens eles adorassem os deuses e adorassem o imperador. O imperador era visto como um deus, como alguém que era digno de culto, e todos os povos dominados pelos romanos adoravam o imperador e adoravam os deuses de Roma. Agora, em Jerusalém, essa foi a única exceção feita, porque todos os problemas que Roma teve com os judeus foi relacionado à questão da religião. Todos os problemas que Roma teve foi quando interferiu na religião dos judeus e causou dificuldade com relação a isso. Então houve uma concessão de Roma para que, sendo judeus, eles fossem livres dessa imposição de adorar ao imperador, de adorar aos deuses de Roma. Todo judeu estaria livre para não praticar essa idolatria. Mas e agora os cristãos? Que desculpa os cristãos têm para não adorar o imperador e não adorar os deuses de Roma? É porque os cristãos adoram a um outro Deus chamado Jesus Cristo, e isso trouxe novas dificuldades e grande perseguição. Para muitos judeus que agora eram cristãos, que estavam sendo perseguidos porque abraçaram a fé cristã, talvez fosse mais cômodo regressar ao judaísmo e livrar-se então da perseguição de Roma, da perseguição do império, porque não estavam mais na condição de cristãos e não adoravam mais outro Deus diferente que era Jesus Cristo. Logo, havia uma grande pressão para muitos judeus retornarem à fé judaica, negando a sua fé cristã. E a Epístola aos Hebreus vem dar um reforço para a fé desses irmãos. Vem fortalecer a sua posição enquanto pessoas judias, mas salvos na pessoa de Jesus Cristo e agora cristãos que seguem a Jesus. Essas coisas são vistas naquilo que é a Epístola aos Hebreus, que nós vamos ver agora a sua introdução. A primeira parte da Epístola, o capítulo 1, do versículo 1 a 14, que é o capítulo 1, é uma introdução à Epístola, porque ela apresenta exatamente Jesus Cristo e introduz Jesus Cristo dentro do contexto judaico.
Porque exatamente ele diz que Deus antigamente falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, e esse Jesus é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa do Pai, sustentando todas as coisas pelo seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Perceba que o escritor aos Hebreus está introduzindo é que Jesus é a continuidade daquilo que era a revelação de Deus no Antigo Testamento. Ele diz, aquilo que vocês acreditam como sendo Escritura, como sendo a revelação de Deus, aquilo que vocês creem como sendo algo especial que Deus trouxe para nós por intermédio dos profetas no Antigo Testamento, agora Deus nos dá a continuidade da sua revelação por intermédio de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o Senhor por quem Deus fez todas as coisas, e então Jesus está introduzido dentro desse cenário judaico. Ele continua dizendo que Jesus é aquele que foi a expressa imagem e assentou-se à destra da majestade de Deus. O judeu entendia que Deus está nos céus, que Deus está assentado no seu trono e que de lá ele governa o mundo. Mas agora o escritor aos Hebreus dizendo, há um outro que está assentado no trono com Deus, que é Jesus Cristo, que assentou-se à direita de Deus. Quando se fala à direita na Bíblia, sempre se fala de autoridade. Aquele que se senta à direita do rei é aquele que possui a autoridade que o rei lhe concede. Por isso que Jesus disse no Apocalipse, capítulo 3, verso 21, ele diz, ao que vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, a autoridade que Jesus recebeu de reinar com Deus, também os cristãos receberão para reinar com Cristo e se tornarem participantes desse reino especial do Senhor Jesus. Em seguida, o capítulo 2, ele apresenta o Jesus Cristo, que é exatamente aquele que trouxe a salvação, e que Jesus é o Senhor de todas as coisas, como ele já apresentou antes, e agora ele vai dizer assim, que nós precisamos atentar com diligência para essa salvação, que nós precisamos, não podemos perder aquilo que foi o que Jesus Cristo nos trouxe, como uma tão grande salvação que ele nos deu. E aí ele pergunta, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aí o escritor aos Hebreus vai chamar o testemunho dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que ouviram a palavra do Senhor sendo anunciada, daqueles que receberam diretamente de Cristo aquilo que era a sua mensagem e a doutrina a respeito da salvação por meio da fé, por intermédio de Jesus Cristo. E ele disse, como nós escaparemos se nós negligenciarmos esta salvação? Ou seja, como que sendo judeus poderíamos voltar para o judaísmo e perder essa salvação que Jesus Cristo nos trouxe. Como é que vamos dar prosseguimento à nossa vida se nós não atentarmos para essa coisa? Porque ele está dizendo exatamente que todas as coisas Deus sujeitou debaixo dos pés de Jesus Cristo e diz que convinha que todas as coisas existissem mediante ele, para que exatamente consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Tudo isso está sendo levantado pelo escritor da epístola para mostrar como a salvação só existe por intermédio de Jesus Cristo. Como é que ele está sendo apresentado aí como alguém que traz a salvação para nós e que nenhum outro pode nos trazer a salvação. Aquilo que o apóstolo Pedro disse e que está registrado no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome há debaixo do céu
pelo qual devamos ser salvos. É Jesus Cristo que é o grande Salvador que ele nos apresenta. Se nós procurássemos uma palavra para apresentar o que é a Epístola aos Hebreus, se procurássemos saber em uma única palavra como definir essa epístola, nós poderíamos encontrar a palavra supremacia ou superior, porque é exatamente isso que o escritor da Epístola aos Hebreus vai procurar nos apresentar. Ele não vai dizer que as coisas da lei e de Moisés e daquilo que os profetas nos apresentaram e o sacerdócio e todas essas coisas, ele não vai dizer que essas coisas são ruins. Não, pelo contrário, porque todos os judeus entendiam que aquela ali foi a revelação de Deus para eles. Todos os judeus entendiam que era muito importante. Moisés era o legislador, Moisés era o homem por intermédio do qual Deus tirou o povo do Egito. Arão era o sumo sacerdote, através de quem toda a linhagem sacerdotal foi estabelecida. Os sacrifícios e todos os rituais do Antigo Testamento eram a base da lei de Moisés e todos deveriam guardar todas essas coisas. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que Jesus é superior a tudo isso. É que tudo isso apontava para Jesus, mas Jesus é maior, ele possui supremacia sobre todas essas coisas, e o que nós vamos observar na continuidade da Epístola aos Hebreus é exatamente isso, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas da lei. Se procurarmos uma palavra para, em uma única expressão, definirmos a Epístola aos Hebreus, a palavra seria supremacia. A Epístola aos Hebreus foi escrita para falar sobre como Cristo é superior a todas as coisas. Porque aqueles judeus que estavam sendo tentados a voltar para a fé anterior, para o judaísmo, eles deveriam perceber que o que Deus tinha para lhes oferecer em Cristo Jesus era superior a tudo que eles já possuíam antes. Logo, o autor da Epístola aos Hebreus vai usar várias vezes expressões para apresentar essa questão. Primeiro, no capítulo 2, nós vamos ver ele falando sobre Cristo superior aos anjos, porque ele diz que os anjos, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, muito mais a palavra de Jesus que foi dada a nós, porque ele disse a nenhum dos anjos ele disse que era seu filho, ou nenhum deles ele disse, senta ao meu lado no meu trono, mas de Jesus ele disse que ele era Senhor e que ele é superior aos anjos. E assim ele vai apresentar que Jesus é muito maior do que os anjos de Deus. Depois ele vai apresentar também que Jesus é maior do que Moisés. No capítulo 3, ele diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa, porque o próprio Deus dá testemunho de Moisés. Capítulo 12, ele vai dizer a Arão e a Miriam que Moisés era fiel em toda a sua casa, e ele confronta Miriam e Arão porque questionaram Moisés e falaram contra ele. Mas o próprio Moisés, capítulo 18 de Deuteronômio, ele vai nos apresentar uma realidade futura, dizendo que Deus levantará um profeta semelhante a ele dentre os vossos irmãos, e a ele nós deveríamos ouvir. Portanto, é sobre Jesus que Moisés estava falando, e quando as pessoas foram procurar João Batista, eles perguntaram, você é quem? Você é Elias? E ele disse, não, eu não sou Elias. Então perguntaram, você é o profeta? Porque eles entendiam que Deus levantaria um profeta que Moisés havia falado, e lá na frente eles disseram, verdadeiramente esse Jesus é o profeta que deveria vir ao mundo. Mas Jesus é superior a Moisés, porque Moisés foi o que tirou o povo do Egito e os libertou da escravidão no Egito. Mas Jesus liberta o povo não apenas de uma escravidão física, mas da escravidão do pecado e da prisão espiritual que eles estão. Por intermédio de Moisés, Deus trouxe a lei,
que foi dada para a orientação do povo. Mas por intermédio de Jesus veio a graça, o evangelho, o novo mandamento e aquilo que ele nos trouxe. Por intermédio de Moisés, Deus fez a aliança com o povo, a aliança no Sinai, que foi a aliança da lei. Mas por intermédio de Jesus, ele nos trouxe a nova aliança, que é muito superior à aliança da lei. Por intermédio de Moisés, Deus realizou sinais, prodígios e maravilhas quando tirou o povo do Egito. Mas por intermédio de Jesus, ele realizou ainda maiores sinais. Moisés trouxe a Páscoa que Deus o mandou instituir e no dia da Páscoa ele sacrificou um cordeiro para cada casa do povo de Israel. Mas Jesus foi o cordeiro pascual que cumpriu aquela profecia que a Páscoa apontava e que salvou toda a humanidade, morrendo de uma vez por todas. Logo, em tudo, Jesus é superior a Moisés. Não que Moisés não seja importante para a história judaica, não que Moisés não deva ser reverenciado, mas Jesus é superior a Moisés e ele diz que Jesus também era fiel em toda a sua casa e como filho, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então ele diz que esse é o superior a Moisés, o Jesus Cristo que eles devem seguir. Ao invés de voltar para o judaísmo e entender que Moisés é o grande líder, eles devem prosseguir no Evangelho e entender que Jesus é um líder superior a Moisés. Na continuidade do texto, capítulo 5, Jesus vai ser apresentado como superior a Arão, aquele que é maior do que o sumo sacerdote de Arão, porque o pacto da aliança mosaica foi feita com Arão, foi feita com aquele que era o representante de Deus estabelecido através da família sacerdotal de Arão. Números capítulo 18, versículo 1, ele diz que Arão e a sua família é que levarão consigo o sacerdócio, é que levarão consigo a ordenação sacerdotal e, portanto, Arão é o grande sacerdote de Deus. Ele disse: ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Sim, Arão é muito importante porque ele é o sumo sacerdote. Mas ele vai dizer, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar. E aí ele vai citar Salmo 110, verso 4, que lá na frente no capítulo 7 nós vamos comentar novamente, mas ele diz, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Logo, ele vai dizer que Jesus é de um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão, porque ele possui uma capacidade maior. Logo, nós não podemos ficar apenas no sacerdócio de Arão, porque haverá uma continuidade disso muito maior em Cristo e no seu sacerdócio. No capítulo 7, aí ele vai falar sobre exatamente essa figura de Melquisedeque, para dizer como é que o sacerdócio de Cristo é superior. Porque todos os sacerdotes do Antigo Testamento eram da linhagem de Arão. Nenhum sacerdote estabelecido por Deus no Antigo Testamento foi diferente dessa linhagem. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, mas no dia da inauguração do tabernáculo, Nadab e Abiú morreram e o texto bíblico diz, não deixaram filhos. De maneira que a sucessão do sacerdotal em Israel ficou a cargo dos 2 filhos de Arão que sobreviveram, Eleazar e Itamar. E vamos ver que quando Arão morre, que era o sumo sacerdote, é Eleazar, o seu filho, que assume o seu lugar. Quando Eleazar parte, quem vai assumir
é Finéias, filho de Eleazar, e assim os filhos dos sumos sacerdotes vão sucedendo os pais e a linhagem vai acontecendo. Lá na frente nós vamos ter uma afinação dessa linhagem no sentido de que aí nós temos dois braços sacerdotais, o braço de Eleazar e o braço de Itamar. Mas depois, por causa do pecado de Eli, então o braço sacerdotal foi cortado e em seguida nós vamos ter todos os sacerdotes na sequência, na descendência de Zadok, que era do braço de Eleazar. Então, na época de Cristo, todos os sacerdotes que existem da linhagem de Arão são também da linhagem de Eleazar, são também da linhagem de Zadok, e esses são os sacerdotes que a lei entende que eles têm autoridade. Há inclusive um período complicado em Israel, que é o período dos Asmoneus, ou chamado Macabeus, em que eles reinaram por cerca de 100 anos sobre Israel, e alguns deles se declararam reis e sacerdotes. Mas havia uma complicação porque eles não eram da tribo de Judá, nem da linhagem de Davi, e não eram da tribo de Levi. Logo, como poderiam ser reis se não eram da descendência de Davi? E como poderiam ser sacerdotes se não eram da descendência de Arão? E foram rejeitados por muitos por causa disso. Eu estou introduzindo esse assunto para que o aluno perceba como era muito forte em Israel essa ideia. Sacerdote é da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Mas aí agora uma outra linhagem sacerdotal é introduzida. O escritor aos Hebreus vai dizer exatamente que agora vai surgir um novo sacerdócio, uma linhagem sacerdotal que é da descendência de Melquisedeque. E ele explica que esse Melquisedeque é aquele que aparece lá no capítulo 14 do livro de Gênesis. Muito rapidamente, Melquisedeque aparece e ele diz que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de tudo. Então, vamos lembrar o episódio de Gênesis em que Abraão sai em busca dos que levaram cativos Ló e atacaram Sodoma e Gomorra. Então Abraão recupera Ló e tudo que eles levaram, e quando retorna para a sua região, ele encontra ali aquele homem chamado Melquisedeque. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo e ele é rei de Salém. E Abraão entrega o dízimo de tudo para Melquisedeque. E uma vez que Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, agora Melquisedeque abençoa Abraão. E ele diz: bendito Abraão, bendito o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e recebe o dízimo e abençoa Abraão. E não há mais nenhum relato de Melquisedeque no livro de Gênesis ou qualquer outro livro histórico de Israel. Mas agora o escritor aos Hebreus vai tomar essa história e vai fazer uma interpretação de quem era a figura de Melquisedeque. Ele diz que esse Melquisedeque era rei de Salém e também rei de paz. E que esse que era rei de Salém e Jerusalém, que é a cidade que mais na frente iria surgir naquele mesmo lugar, ele era um homem que não sabemos o princípio nem fim deles. Ele disse: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Perceba que ele está dizendo que não é que Melquisedeque não tinha isso, mas que nós não conhecemos isso. Não sabemos de onde ele veio. Nós não sabemos quem era Melquisedeque, quem eram os pais de Melquisedeque, quando ele nasceu, para onde ele foi, porque a narrativa bíblica só diz aquele episódio dele com Abraão. Aí o escritor aos Hebreus lê esse texto e diz: nisso ele é semelhante ao Filho de Deus, que também não tem início nem fim de dias, que é eterno e que não possui nenhum princípio ou nenhum fim. E ele continua falando sobre esse Melquisedeque e dizendo que esse Melquisedeque era tão importante, era alguém de tanta importância,
que Abraão lhe deu o dízimo de tudo e ele abençoou Abraão. Aí ele diz uma coisa muito importante, ele disse, o menor é abençoado pelo maior, ou o maior abençoa o menor. Logo, se Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e Melquisedeque abençoou Abraão, quem é maior? Abraão ou Melquisedeque? Maior é Melquisedeque, que abençoou Abraão. Se Melquisedeque é maior do que Abraão, aí agora o escritor aos Hebreus vai fazer essa relação com os filhos, a descendência de Abraão, dizendo que Levi, o pai da tribo sacerdotal de quem Arão é descendente, ele disse, Levi, ele ainda estava nos lombos do seu pai, ou seja, Levi ainda era uma célula dentro de Abraão, quando Abraão recebe a bênção de Melquisedeque. Logo, se Levi é menor do que Abraão e Abraão é menor do que Melquisedeque, então alguém que seja do sacerdócio de Melquisedeque será maior do que alguém que é da linhagem de Levi ou de Arão. Porque ele disse que os filhos de Levi, os sacerdotes, os descendentes de Arão, eles recebem o dízimo do povo. E todas as pessoas entregam o dízimo aos sacerdotes porque reconhecem que ele é quem deve receber o dízimo. Mas se Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, é exatamente porque considera Melquisedeque superior a Levi, superior a Abraão. E ele cita exatamente dizendo que ninguém de outra tribo jamais foi sacerdote senão os da tribo de Levi. E é certo que Jesus não era da tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá. Mas ele diz assim no versículo 14, manifesto ser que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Mas ele disse, a base para isso, vamos encontrar no Salmo 110, versículo 4, quando ali está falando do rei sacerdote, ali está falando do Messias que iria reinar e queria ser também um sacerdote, e ele diz, o Senhor jurou e disse que esse Messias rei seria sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Logo, Jesus não é sacerdote da ordem de Arão, mas ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque é superior à ordem de Arão, porque Abraão estabelece uma relação entre eles nessa condição. Aí o capítulo 7, ele vai mostrar exatamente que o sacerdócio de Arão é um sacerdócio que tem fim, é um sacerdócio que se acaba porque cada sacerdote vive e morre em seguida. Mas esse sacerdote, Jesus Cristo, da ordem de Melquisedeque, ele vive para sempre, mais ou menos como a figura de Melquisedeque, que não tinha início nem fim de dias, nem pai, nem mãe, nem genealogia. Então aí ele estabelece essa questão e conclui o capítulo 7 dizendo que a lei constitui sumos sacerdotes homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho, Jesus Cristo, perfeito para sempre, ou seja, um sacerdócio que não terá fim, que será para sempre e que nunca se acabará. A continuidade do texto do capítulo 8, aí vai nos apresentar outra supremacia de Cristo, apresentada pelo escritor aos Hebreus, porque vai dizer que agora a obra de Cristo é superior à obra da antiga aliança, que Cristo oferece uma melhor aliança do que a aliança que foi oferecida por Moisés no Sinai e que havia sido feita com os filhos de Israel. Isso porque no capítulo 8 ele vai dizer que ele está assentado nos céus à destra da majestade. Quem? O nosso sumo sacerdote. E ele agora vai oferecer promessas e ele diz que essas promessas são superiores às promessas da antiga aliança.
porque todo sacerdote oferece dons e sacrifícios, para isso ele foi estabelecido, mas ele tem que oferecer alguma coisa por si mesmo primeiro, porque eles não podem fazer coisas sem oferecer por si sacrifício. Mas esse Jesus não, ele é superior porque ele não tem pecados e ele é mediador de um melhor concerto, porque esse concerto é melhor porque está baseado em melhores promessas. Vamos lembrar aqui da antiga aliança, que ela oferecia uma promessa de vida na terra, oferecia a promessa de Deus ser o cuidador, o defensor do seu povo. Mas a nova aliança, ela trouxe muitas novidades em relação a isso. Porque primeiro a nova aliança vai dizer que a nossa esperança agora é os céus. Não é mais viver aqui na terra ou numa terra que emana leite e mel, mas a nossa esperança, a nossa pátria está nos céus. Depois, a nova aliança promete que nós vamos ser da família de Deus, que nós pertencemos à família de Deus, exatamente porque, como a Bíblia diz que nós somos da família de Deus, ele diz também que ele nos fez sacerdotes para estar com Jesus. Porque na antiga aliança, para ser sacerdote, tinha que ser da família do sumo sacerdote. Agora, na nova aliança, todos os crentes são sacerdócios e a Reforma Protestante veio trabalhar muito bem essa ideia do sacerdócio universal dos crentes para dizer quem são os sacerdotes. Todos os crentes são sacerdotes. E por que todos os crentes são sacerdotes? Porque eles são da família do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E pertencendo à família sacerdotal, agora todos são sacerdotes. E a outra coisa nova que a nova aliança trouxe em relação à antiga é que agora Deus habita em nós. Ele não habita mais num tabernáculo, numa casa que foi construída, mas ele habita em cada crente. E porque Deus habita em nós, nós temos livre acesso à presença do Senhor. Porque na antiga aliança havia aquele lugar construído para ser o lugar de adoração, o tabernáculo, que havia um pátio que separava o lugar que era o tabernáculo do povo que ficava do lado de fora. E dentro do pátio havia uma tenda. Aquela tenda tinha dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo era onde estavam os primeiros móveis do santuário, que era ao lado direito de quem entrava, a mesa dos pães, ao lado esquerdo o candelabro, de frente o altar de ouro ou o altar do incenso. No pátio estavam o altar de bronze e o altar do sacrifício e a pia de bronze. Dentro do lugar mais interior, que é lugar santo ou santíssimo lugar, o santo dos santos, estava a arca da aliança. Todos os levitas tinham acesso ao pátio. Somente os que eram da tribo de Levi é que teriam acesso ao pátio. Qualquer pessoa daquela época que fosse da tribo de Issacar, de Zebulon, de Gade, de Dan, de Judá, ou qualquer outra tribo, nunca, jamais, em tempo algum, teria acesso a entrar, pelo menos no pátio, para oferecer um sacrifício, coisa semelhante, porque só os levitas tinham acesso ao pátio. Agora, dentro do pátio estava a tenda e no primeiro compartimento da tenda, o lugar santo, só os da casa de Arão é que tinham acesso. Mesmo que você fosse levita, mas fosse da casa de Gerson ou da casa de Merari, da casa de qualquer outro que não fosse aronita, não poderia entrar no lugar santo nem desfrutar daquilo que estava lá. Todos os dias eles entravam para substituir o azeite e acender as lâmpadas do candelabro e a cada 7 dias substituir os pães da mesa da proposição e todas as tardes e manhãs para queimar incenso no altar do incenso. Mas só quem poderia fazer isso
eram os filhos de Arão, a tribo sacerdotal, a família sacerdotal que podia entrar ali. Agora, além do véu, depois do véu, que era o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, e isso uma vez por ano. Era o único dia em que ele podia entrar ali, era o dia do perdão, o 10º dia do 7º mês. Então, observe, querido aluno, milhões de pessoas estavam do lado de fora. Milhões estavam ali e nenhum deles tinha acesso à presença de Deus. Nenhum deles podia entrar no lugar onde havia a presença de Deus, porque Deus havia dito a Moisés: eu falarei contigo entre os querubins sobre o propiciatório. Ou seja, lá dentro do lugar santíssimo é onde Deus iria aparecer. Quem teria acesso à presença de Deus? Só uma pessoa, o sumo sacerdote, e só uma vez por ano. Essa era a promessa da antiga aliança. Mas agora, na nova aliança, Jesus Cristo abriu o caminho para nós e todos nós que agora somos sacerdotes temos acesso livre à presença de Deus e todos os dias, 24 horas por dia, nós podemos entrar na presença do Senhor sem ter qualquer impedimento, porque não precisamos de burocracia para estar com o nosso Pai. Não há burocracia para isso, daí porque a grande dificuldade que alguns têm em achar que precisa pedir a alguém para ter acesso a Deus ou estabelecer uma medianeira ou qualquer outra coisa para ter acesso a Deus. Não, Jesus é o nosso único mediador e por intermédio de Jesus todos nós temos acesso ao Pai. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, ele tem uma melhor aliança, porque a aliança ela está baseada em melhores promessas. E essas melhores promessas nos trazem também um melhor lugar de sacrifício, nos trazem um santuário superior. Porque aquele santuário ali era muito restrito, só quem podia ter acesso era exatamente esses que eu já citei. Eles não podiam ter acesso à presença de Deus que estava lá no Santo dos Santos todo dia, nem todos os que ali estavam. Mas agora o escritor aos Hebreus vai dizer que aquele antigo tabernáculo era só figura das coisas celestiais. Que agora nós teremos um santuário nos céus que é muito superior àquilo que nós temos, porque ele diz assim no versículo 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuada uma eterna redenção. É melhor a aliança, é melhor o santuário, é melhor a promessa que Jesus faz, porque é melhor aquele que nos introduz e é superior a todos aqueles que haviam, porque ele diz que o sangue de bodes, eles santificavam quanto à purificação da carne, mas o sangue de Cristo, pelo Espírito, se ofereceu a si mesmo imaculado, purificará as nossas consciências das obras mortas. Naquele santuário terrestre, cada pessoa precisava oferecer um sacrifício cada vez que pecava. Até mesmo as festas que eram comemoradas, cada família precisava matar o seu cordeiro para oferecer a Deus uma vez por ano. A festa da Páscoa, por exemplo, que era no 14º dia do primeiro mês, o mês de Nisan, cada família matava o seu cordeiro. No ano seguinte, cada família matava também um outro cordeiro. E quando pecavam, todos os que pecavam, todas as vezes que pecavam, precisavam matar um cordeiro e levar para sacrifício. Agora, o escritor aos Hebreus está dizendo, não, nada disso existe mais na nova aliança, no novo santuário, com o novo sumo sacerdote que temos. Porque ele diz que esse sangue que foi aspergido o santuário, ele tinha apenas a figura que apontava para o sangue de Cristo. Porque agora esse sumo sacerdote,
Ele não precisa entrar mais cada ano no santuário com sangue alheio, mas pelo contrário, agora ele ofereceu, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que esperam para a salvação. Ou seja, Jesus Cristo morrendo uma única vez, proporcionou uma eterna redenção por todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. Por isso, não só esse sacrifício de Cristo é superior, como o santuário em que ele ofereceu o sacrifício é também superior, porque oferece uma aliança que é superior àquela aliança passada. Eis a razão porque nenhum judeu deveria voltar para os sacrifícios da lei, os sacerdotes levíticos ou o santuário que ali estava, porque há uma coisa superior que aqui é oferecida. A continuidade do texto, o capítulo 10, ele vai falar sobre coisas importantes que cada um deve fazer para nós não perdermos essa salvação, porque ele disse então, já que nós temos um sumo sacerdote que ofereceu um eterno sacrifício, que abriu o caminho para nós a fim de que possamos chegar até ele, então ele diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O escritor aqui faz uma referência a que a carne de Jesus representava o véu que separava os homens do acesso à presença de Deus. Vamos lembrar que os evangelhos relatam que quando Jesus Cristo morreu, e como o escritor aos Hebreus diz, ele morreu fora da cidade, ele morreu fora dos muros. Quando Jesus foi levantado no Calvário, lá na cruz em que ele morreu, os evangelistas registram que no momento exato em que Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se. Eu quero lembrar a vocês que o véu do templo era uma peça muito grande, uma peça única que estava no grande templo que Herodes reformou, um templo de 20 côvados de altura, e aquele véu era enorme, e era um véu muito resistente. Não era uma pessoa facilmente chegava lá e rasgava, não. Era algo que 2, 3, 4, 5 homens não conseguiriam rasgar. E eu também quero lembrar que a ordem que o texto coloca é que o véu rasgou-se de cima a baixo. Nada na Bíblia está por acaso. Ele não diz que rasgou-se de baixo para cima, para que eu e você pudéssemos entender que não foi uma iniciativa humana, não foi o homem que pensou em fazer isso, mas foi Deus. Deus não queria a separação que havia entre nós e ele, mas era necessária, porque Isaías 59, o profeta diz que Deus não está com o braço encolhido para que não possa salvar, que Deus não tem os ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas que os pecados e as iniquidades do povo fazem separação, afastam o povo de Deus. Aquele véu representava exatamente isso, pecadores do lado de fora. Pecadores não têm acesso à presença de Deus, porque o Deus Santo está dentro do lugar santíssimo e o véu marca a entrada ali. Mas no momento exato que Jesus morreu, lá na cruz do Calvário, dentro de Jerusalém, no templo, o véu rasgou-se de cima a baixo. E agora o escritor aos Hebreus faz a leitura disso que aconteceu e ele disse, ele nos proporcionou um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo véu que rasgou. E agora, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aí ele nos convida dizendo, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Talvez seja uma referência aqui à ida do sacerdote para o santuário, quando antes de entrar no lugar santo ele tinha que lavar as mãos e os pés na pia que estava do lado de fora. E ele disse, feito isso, lavado o corpo com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E
ele nos convida exatamente para que nós possamos adentrar, ter acesso, entrar com ousadia no Santo dos Santos por esse novo e vivo caminho. Porque agora Jesus abriu o caminho para nós e nós não podemos ficar do lado de fora. Não fomos chamados para ficar no pátio, não fomos chamados para ir só até onde é o lugar santo, nós fomos chamados para ir até o Santíssimo, para ir ao santo lugar aonde Jesus nos garante o acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Por isso que os judeus são exortados pelo escritor que eles não devem abandonar a fé, eles não devem perder essa coisa tão importante que é a fé em Jesus Cristo, que eles não podem deixar para trás. Ah, mas e os nossos antepassados e aqueles que vieram antes de nós? Bom, mas aí o escritor aos Hebreus, do capítulo 11, vai mostrar exatamente que esses que vieram antes deles, eles estão apenas servindo como base para nós. Porque o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus vai nos apresentar aquilo que chamamos a galeria dos heróis da fé, a apresentação dos grandes homens de Deus no passado que viveram na esperança de alcançar esta coisa tão especial que havia sido prometida. E ele mostra exatamente isso. Pela fé Abel ofereceu maior sacrifício, pela fé Enoque foi trasladado, pela fé Noé, sendo avisado das coisas futuras, ele garantiu aquela escapatória construindo a arca. Pela fé Abraão, vendo as coisas que ainda iriam existir, ele larga a sua vivência em uma casa de alvenaria para obedecer a Deus e viver em tendas a vida toda, porque esperava a cidade que tem fundamentos, ou seja, a cidade que tem alicerce, cujo artífice e construtor é Deus. Ele disse: Abraão deixou uma casa de alvenaria para morar em tendas porque ele esperava uma coisa melhor, uma casa melhor construída por Deus para ele. Pela fé Sara recebeu também o filho que não tinha mais idade para ter. Pela fé Abraão recebeu seu filho da morte, porque mesmo não tendo matado de verdade Isaque, mas no seu coração ele já tinha matado. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó abençoou os seus filhos. Pela fé, Moisés, ele saiu como que vendo o invisível. Ele não sabia nem o que era chegar na terra prometida, mas ele fez isso largando os tesouros do Egito, mas porque tinha em vista a recompensa, que era aquilo que Deus havia prometido para ele. E ele diz que pela fé celebrou a Páscoa, atravessou o Mar Vermelho, e quando termina toda essa lista de homens extraordinários, ele disse: faltar-me-ia tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefitá, de Davi, homens que foram extraordinários e fizeram coisas grandes, que foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Veja que coisa linda ele está descrevendo para nós, só que ele conclui dizendo assim: todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Todos esses homens da galeria, homens e mulheres da galeria dos heróis da fé, eles viam a promessa, enxergavam a promessa, queriam a promessa, desejavam a promessa, mas não alcançaram a promessa. Porque nenhum deles viu o Messias, nenhum deles viu Jesus, nenhum deles viu a nova aliança. Mas ele conclui o capítulo 11 dizendo assim: provendo Deus coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ele está dizendo: o que Deus proveu para nós é muito maior e muito melhor do que todos aqueles que esperaram tanto e morreram sem ter visto a promessa se cumprir. Mas cumpriu-se em nós e nos nossos dias Jesus, que é superior a tudo aquilo que Deus havia prometido para os hebreus. E aí, portanto, no capítulo 12 ele disse: já que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, todos esses homens e mulheres extraordinários, homens que confiaram em Deus
e que abandonaram tudo para alcançar a promessa que lhes fora feita. Visto que nós estamos cercados dessa tão grande nuvem de testemunhas, ele disse, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Ele está dizendo, tudo que Jesus fez por nós é muito mais do que todos esses homens do passado receberam. Tudo que nós temos hoje das promessas da nova aliança é superior a tudo aquilo que aqueles homens todos tiveram no Antigo Testamento. Logo, não vale a pena ficar no Antigo Testamento ou voltar para o Antigo Testamento. Vale a pena é prosseguir para Cristo, seguindo a carreira. Do mesmo forma que Jesus foi até a cruz, desprezando a afronta. Aqui eu penso que a figura do escritor aos Hebreus, ele está pensando talvez num homem que corre num ginásio, num homem que corre para alcançar o seu prêmio. E alguém do lado está gritando, outro está dizendo alguma coisa, mas aquele que está focado na corrida, ele não olha para nada daquilo que estão dizendo, porque ele sabe que precisa ter um foco na sua carreira. Ele disse, Jesus foi assim, ele correu a sua carreira desprezando a afronta. Um lhe dava bofetadas, o outro lhe cuspia, o outro dizia, se você é o Filho de Deus mesmo, desça dessa cruz, salva-te a ti e a nós. O outro batia na cabeça e disse, profetiza se você sabe quem é que te bateu. Mas ele disse, Jesus não se desviou do seu propósito, nem da sua carreira por nada disso. Ele, desprezando a afronta, ele prosseguiu na sua carreira, na sua caminhada. E agora, eu e você, que estamos seguindo a Jesus Cristo, também não devemos prestar atenção à afronta dos judaizantes, à afronta dos que querem nos levar para longe de Jesus, à afronta daqueles que estão nos oferecendo o pecado que tão de perto nos rodeia, mas devemos correr com paciência a nossa carreira e olhando para Jesus, que também correu a sua carreira com paciência e chegou até o alvo que ele desejava. Aí nós somos convidados, no capítulo 12, a viver essa vida de santidade que devemos ter para que não percamos tudo aquilo que ele fez. Por isso ele disse, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés. Ou seja, vivamos nessa carreira que Jesus Cristo nos deu. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o escritor aos Hebreus encerra no capítulo 13, exatamente trazendo conselhos práticos e coisas importantes para a nossa vida. Ele está dizendo que devemos ter a caridade fraternal, que nós devemos ter hospitalidade e por causa disso alguns hospedaram anjos, que nós devemos lembrar dos presos que estão nas cadeias que precisam de assistência. Ele diz que devemos cuidar do casamento e venerado seja o casamento e o leito sem mácula, ou seja, a relação íntima do casal, ela foi feita apenas para acontecer dentro do casamento, por isso todos devem honrar o casamento e o leito sem mácula, porque a continuidade do texto ele diz, porque aos adúlteros e aqueles que se dão à prostituição, então Deus os julga, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Outra versão diz assim, aos fornicadores e aos adúlteros, ou seja, os fornicadores são os que cometem o pecado dos solteiros. Os adúlteros é o pecado dos casados. Ele está dizendo, solteiros veneram ou honram o casamento, guardando-se até o momento do casamento. Casados veneram ou honram o casamento, guardando-se um para o outro, porque fora disso, quem cometer pecado, Deus o julgará. Ele continua com exemplos práticos, dizendo que nós devemos lembrar dos nossos pastores, imitando a fé deles e atentando para o fim da vida desses pastores, e conclui falando sobre quem é esse Jesus Cristo que oferece
essas coisas extraordinárias que ao longo de toda a epístola ele trabalhou. Ele disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E que nesse Jesus, que é tão extraordinário, ele disse: ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ele conclui a epístola com votos e saudações finais, pedindo a Deus que abençoe a todos a quem ele dirige a carta, e diz que ele vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. E despede dizendo: saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Amém. É o encerramento da epístola aos Hebreus, e nós podemos então aí verificar que diante de tudo que foi exposto, não vale a pena deixar Jesus Cristo. Não vale a pena voltar para o judaísmo. Não vale a pena voltar para sacrifícios inferiores, aliança inferior, sacerdócio inferior, porque tudo que Jesus tem para nós é superior a tudo aquilo que nos foi oferecido. Logo, nós não precisamos estar nenhum momento presos àquilo que é o passado, mas corramos para Jesus Cristo e tenhamos essa firmeza. Todos aqueles judeus que receberam essa carta, eles foram fortalecidos na sua fé para entender: de lá nós já saímos, de lá nós já vimos, e nós não vamos retroceder, não vamos retornar para algo que era inferior ao que Deus tem provido para nós, porque muito maior do que o que Deus deu àqueles da antiga aliança é o que ele proveu para nós na nova aliança, porque eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Vamos estudar agora a Epístola Universal de Tiago. Assim como a Epístola aos Hebreus, ela está no grupo das chamadas Epístolas Universais, porque não foi dirigida a um grupo específico de pessoas. A epístola foi escrita por Tiago, possivelmente por volta do ano 60 depois de Cristo. Não há nenhuma datação precisa com relação a isso, porque falta melhores dados a respeito dessa questão, mas novamente tem aquela ideia de que ela não deveria ter sido escrita depois do ano 70, porque poderia estar citando as coisas que aconteceram ali. A epístola foi escrita por Tiago. Quem é esse Tiago? Na epístola ele não se identifica. Ele diz somente assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Mas nós podemos conhecer, a história registra que esse Tiago, que foi o autor dessa carta, é Tiago, irmão de Jesus, irmão de Cristo. Eusébio, na história eclesiástica, diz que essa carta é a Epístola Universal de Tiago e que já era conhecida por todos daquela época. Outro, Orígenes, vai falar também sobre essa carta, dizendo que a Epístola de Tiago é ele quem cita pela primeira vez no século III, e Irineu, Clemente e vários outros vão citar a epístola como sendo a epístola de Tiago e que está associada a esse irmão de Jesus. Muito possivelmente era o mais velho dos irmãos de Jesus, porque ele é citado primeiro na lista de Mateus capítulo 13, versículo 55, quando fala sobre os irmãos de Jesus, ele está ali citado em primeiro lugar. Não devemos confundir este Tiago, irmão do Senhor, com Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, foi degolado naquela ocasião em que Pedro foi preso também. Tiago morreu e Pedro foi liberto de forma miraculosa da prisão, e eles estavam
na casa de Maria. Tiago também estavam com ele e foram avisados da sua soltura. Esse Tiago, irmão de Jesus, ele é um dos poucos a quem Paulo diz que Cristo apareceu a ele após a ressurreição. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7, ele vai dizer que apareceu a muitos irmãos e também a Tiago, e é Tiago, irmão do Senhor. Paulo cita o Gálatas capítulo 2, versículo 9, como sendo uma coluna da igreja. Daí percebemos a grande importância que Tiago tem para a história da igreja, para aquilo que a igreja nos traz. E da primeira vez em que Paulo vai a Jerusalém, e ele diz que lá ele tem um encontro com os líderes da igreja, Paulo cita em Gálatas 1,19 que ele encontrou-se com Pedro e encontrou-se também com Tiago. Aí nos mostra a grande importância que Tiago tinha diante da igreja e diante daqueles que ali estavam, e ele muito possivelmente foi o líder do Concílio de Jerusalém. Nós já vimos em epístolas passadas e também quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo e Barnabé vão a Jerusalém levando os problemas relacionados à questão dos judaizantes e se os cristãos deveriam ou não seguir a lei de Moisés. E então se reúnem os anciãos e os apóstolos, os líderes da igreja em Jerusalém para orar e para discutir sobre esse assunto. E ao final dessa narrativa, capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 28 e 29, o escritor Lucas diz que é Tiago quem põe-se de pé e quem anuncia o resultado daquela reunião. E é Tiago quem vai dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, e então diz qual foi a finalidade daquela reunião a que chegou, qual foi a definição deles com relação a essas coisas. Logo, se Tiago é quem apresenta o resultado do Concílio de Jerusalém, os comentaristas entendem que Tiago seria o líder daquele concílio, que ele é quem estaria liderando aquela primeira reunião da igreja para tratar de assuntos doutrinários. Daí nós vemos a importância deste homem diante da igreja que estava em Jerusalém e como ele se tornou um grande líder daquela igreja. O Judas, quando cita na sua epístola, ele cita apenas como Judas, irmão de Tiago, e é também esse Tiago que faz referência. Logo, é uma das principais epístolas que ele nos apresenta a liderança dele sobre a igreja. Não sabemos, a Bíblia não nos diz exatamente o que aconteceu com Tiago e como foi que ele morreu, mas a história da igreja diz que ele foi lançado do pináculo do templo, caiu embaixo e depois as pessoas, vendo que ele ainda estava vivo, terminaram de matar a pancadas e assim teria morrido Tiago, o irmão do Senhor. Nós temos apenas o registro da história para falar sobre essa questão. A outra coisa importante a respeito de Tiago é exatamente que, como ele estava à frente do Concílio de Jerusalém, é ele quem possivelmente seria considerado o primeiro grande líder dessa igreja em Jerusalém que ali estava. Vamos, pois, observar algumas questões relacionadas à Epístola de Tiago, porque há uma controvérsia relacionada a isso, porque Martinho Lutero, que foi o grande defensor da doutrina da justificação, ele apresenta uma controvérsia possível entre os escritos de Tiago e os escritos de Paulo. E a ideia de Lutero é que Tiago era uma epístola destituída de caráter evangélico, porque ele pensava que Paulo baseava a justificação pela fé e na graça que há em Cristo Jesus. E que Tiago supostamente abordava a ideia da justificação pelas obras.
Daí um confronto de ideias de que Tiago discordaria de Paulo e, portanto, como Lutero está profundamente ligado a essa ideia do apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, quando ele diz que o justo viverá pela fé e que a justificação é pela fé, então Lutero rejeitou a Epístola de Tiago, achando que era contraditório ao ensino de Cristo, essa ideia de justificação que Tiago supostamente apresentaria, uma justificação pelas obras. Mas nós vamos perceber que não é exatamente assim. Na verdade, Lutero não teve uma compreensão correta do que era essa ideia de justificação apresentada por Tiago, principalmente porque no capítulo 2, o Tiago vai dizer exatamente o que ele pensa a respeito das obras, mas não como obras para a salvação somente, mas como obras que demonstram a fé. Porque Tiago vai entender que a fé simplesmente de boca, ela não tem nenhum significado. Tiago vai entender que a fé é demonstrada através de obras de fé. Vamos lembrar, por exemplo, de Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia aonde era essa terra, não sabia o que lhe sucederia nessa terra, não sabia de nada dessas coisas que Deus havia lhe dito, mas Abraão creu. E Tiago vai dizer lá na frente que essa obra de fé de Abraão lhe foi imputada por justiça. Mas como sabemos que Abraão creu? Como é que eu e você sabemos que Abraão realmente creu naquilo que Deus lhe disse? Sabemos que Abraão creu porque Abraão foi. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão simplesmente tomou o seu povo, a sua casa e foi, sem saber o que era, como era, quando era, o que aconteceria. Mas Tiago diz então que isso foi imputado por justiça a Abraão, porque Abraão não simplesmente creu de palavras, ele não simplesmente creu num conceito de fé. Abraão creu de prática, Abraão creu indo, Abraão creu fazendo, Abraão creu com obras, obras que demonstram a sua fé. Então, estas obras de fé é que seriam as obras para a justificação, que é isso que Tiago está nos mostrando. Claro que isso não contradiz o que o apóstolo Paulo ensina, porque também o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que crê no coração e com a boca confessa, perceba que ele diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, se você crê, é preciso demonstrar com ações de fé para que nós possamos perceber que você realmente creu, porque aquele que crê obedece. Fé e obediência estão juntos, é um binômio que não pode ser separado. Só obedece quem crê. Quem crê é porque obedece. E então uma coisa está ligada à outra. É essa a ideia de Tiago. É isso que Tiago pensa e é dessa forma que ele entende a justificação. Logo, isso não contradiz aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, que a justificação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, porque é pela graça e mediante a fé, mas precisa ser acompanhada de uma ação, de uma obra que possa dizer por que nós cremos e demonstrar essa fé. Dito isto, então, vamos observar algumas coisas com relação à epístola de Tiago. O início, ele se apresenta dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Aqui nós percebemos que também o destinatário do apóstolo Tiago são as tribos dispersas, ou seja, os judeus da dispersão. Nós já falamos sobre isso em epístolas anteriores, que são os judeus que saíram de Jerusalém
por causa da perseguição, por causa das dificuldades que enfrentaram e fixaram-se em outras terras e estão vivendo agora no mundo gentílico, no mundo grego, no mundo romano, e esses judeus eram chamados judeus da diáspora ou da dispersão. Quando Tiago diz que ele escreve as 12 tribos que andam dispersas, ele está dizendo aos judeus, as 12 tribos, a totalidade de Israel, que andam dispersos fora daquilo que é a terra deles, a esses ele escreve e dizendo saúde. A continuidade do texto, no capítulo 1, verso 2 em diante, ele está falando sobre as provações, porque era comum para todos aqueles cristãos que estavam andando pelo mundo a perseguição. Desde a fundação da igreja até o século IV, todos os cristãos enfrentaram grandes perseguições, tanto por parte dos judeus inicialmente, como também depois por parte dos romanos. Todos os judeus enfrentaram perseguições e o próprio Tiago também foi morto por mão deles. Na frente nós vamos observar a história da igreja nos dizendo que todos aqueles que são os discípulos de Jesus, eles morreram, uns aflechados, outros martirizados, degolados. Se diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e assim todos eles morreram martirizados. Também todos os cristãos, os discípulos dos discípulos, Policarpo, que era discípulo de João, morreu numa fogueira e tantos outros vão passar pelas mesmas aflições. Era algo muito comum para todos os cristãos que eles deveriam enfrentar aquelas tribulações, porque Paulo diz que todos aqueles que querem viver piamente enfrentarão ou padecerão perseguições. Mas Tiago está dando orientação aqui dizendo que nós devemos ter grande gozo, aqueles crentes e nós também devemos ter grande gozo quando nós enfrentarmos tentações que provam a nossa fé e produzem paciência em nós. Que essa paciência é algo que nós precisamos enfrentar, ou seja, enfrentar as lutas com paciência. E ele diz que se alguém precisa de sabedoria para saber enfrentar essas provações, então ele disse, peça a Deus, porque Deus ele dá e não lança em rosto. Porém, peça sem duvidar. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ele está dizendo que Deus está pronto para dar sabedoria àqueles que precisam, a fim de que eles possam enfrentar essa situação sem ter dificuldades e sabendo como enfrentar as provações que lhes são dadas. A tribulação faz parte do treinamento de cada cristão. A tribulação faz parte daquilo que vai forjar o crente para nós sermos enriquecidos com a experiência da provação, da tribulação, da angústia, a fim de que nós possamos ser produzidos crentes melhores, mais experientes, com testemunho para contar. Quando o Tiago está dizendo que Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado pelas suas concupiscências, ele está dizendo exatamente que é esse pecado que há em nós. Essa concupiscência que há em nós, ela precisa ser trabalhada e é por isso que vem a provação para nos trabalhar e para cuidar de nós, porque ele diz exatamente que Deus está produzindo isso para nos trabalhar. Ele diz que o homem de coração dobre é inconstante, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Ou seja, aquele que é trabalhado pela tribulação é esse que vai ser exaltado. Ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E logo ele diz, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque a Deus ninguém tenta, mas cada um é tentado pelo seu próprio pecado,
por sua própria dificuldade. A origem, portanto, do pecado está aí e nós precisamos aprender a rejeitar o pecado sendo trabalhado pelas provações. Depois Tiago continua ainda no capítulo 1, a partir do versículo 19, ele vai trabalhar agora a grande questão de como nós devemos nos comportar, como nós devemos trabalhar algumas coisas aí, e ele diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aí, queridos, é algo muito importante, porque ele está dizendo que nós devemos estar preparados para primeiro ouvir. Observe que às vezes muitas dificuldades existem porque nós não sabemos ouvir. Nós queremos falar mais, nós queremos falar na frente, nós queremos falar primeiro. Lá em Provérbios 18:13 diz que responder antes de ouvir é estultice e vergonha, ou seja, é tolice e é motivo de envergonhar-se aquele que responde antes de ouvir. Eu penso que Deus nos deu 2 orelhas e só uma boca. Talvez isso seja para nos dizer que nós devemos ouvir mais e falar menos. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque se você ouvir primeiro, você vai entender melhor, você vai perceber o que é que estão lhe dizendo, e depois que você entender melhor, aí você fala e, portanto, não vai irar-se com frequência, porque vai saber trabalhar isso, porque Tiago diz que a ira, ela não opera, a ira do homem não opera a justiça de Deus. E nós precisamos, então, trabalhar isso, porque ele disse que há alguém que é talvez o homem mais esquecido na Bíblia. Talvez alguém que seja o mais esquecido de todos os tempos, é exatamente esse que Tiago diz, que é alguém que é ouvinte da palavra, mas não cumpridor. Ele é semelhante ao homem, o varão, que contempla no espelho o seu rosto natural e quando sai dali se esqueceu de como era. Que homem esquecido esse! Como que alguém olha no espelho o seu rosto e ao sair diante do espelho não se lembra nem como era? Tiago diz, esse é o homem que é ouvinte, mas não cumpridor da palavra. É alguém que está ouvindo a palavra, mas parece que não ouve, ou escuta, mas não ouve. Ele conhece a palavra, mas não percebe realmente o que a palavra tem para lhe dizer, porque não está pronto para ouvir a palavra e praticar. Jesus Cristo disse que aquele que ouve as palavras e pratica, ele compararia com o homem que construiu uma casa sobre a rocha. Alguém que fez alicerces, escavou e pôs pedra e então construiu a casa sobre aquela fundação, o fundamento, o alicerce que ele fez. E esse homem, quando os ventos sopraram, as intempéries da vida deram contra essa casa e sopraram contra ela e vieram contra aquela casa, ela resistiu ao vento, à chuva, às intempéries, às tempestades, porque estava firmada sobre a rocha. Mas Jesus disse, o homem que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. A casa é linda, é muito bem feita, é igualzinha a outra pelo lado de fora, porque ninguém vê o alicerce, ninguém vê o que está enterrado no chão. Então, olhando de longe, você pensa que ela é igualzinha a outra casa. Só que não há fundação, não há fundamento, não há alicerce. Quando os ventos sopraram, as tempestades da vida deram contra aquela casa, as intempéries vieram contra ela, ele disse, caiu e foi grande a sua ruína. Qual a diferença entre os dois? É aquele que ouve as palavras e não pratica. É o que Tiago está dizendo, é um homem esquecido que não pratica a palavra e ele não atenta bem para a lei perfeita da liberdade, porque perde o que é exatamente o conteúdo daquilo que Deus tem para nós. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre algo muito importante, que é a acepção de pessoas. Ele proíbe o favoritismo.
porque há um problema aí muito sério com aqueles que são de níveis sociais diferenciados dentro da igreja. A igreja é composta por pessoas dos mais diversos níveis. A igreja tem pobres e ricos, tem letrados e analfabetos, a igreja tem pessoas de cultura elevada e pessoas de baixa cultura, a igreja tem pessoas de todos os níveis sociais, culturais, só que isso é relevante lá fora. Na igreja, todos somos salvos na pessoa de Jesus Cristo. O sangue que Jesus Cristo derramou por mim, derramou também por qualquer outro, e todos somos na mesma condição diante de Deus. Logo, Tiago vai tratar dessas coisas e está dizendo assim: não tenham a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. E ele dá um exemplo prático sobre isso, porque ele diz: se entrar no vosso ajuntamento, lá no culto de vocês, se entrar um homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e ele vier para o culto, e naquele mesmo culto vier um homem pobre, com uma vestimenta sórdida, ou seja, com uma roupinha simples, talvez rasgada e que não tem nenhuma aparência, se vocês pegarem um homem rico, que tem vestes preciosas, e colocarem ele em destaque, se vocês derem um destaque para esse homem e disser: fica aqui nesse lugar de honra, e disser ao pobre: tu fica aí ao pé, ou assenta-te debaixo do estrado dos meus pés, ele está dizendo: vocês estão fazendo distinção. Vocês estão sendo o papel de juízes de maus pensamentos, porque Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Logo, vocês desonram o pobre quando vocês estão fazendo isso, porque desonrando o pobre, vocês estão oprimindo e trazendo desonra para vocês, porque as Escrituras dizem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Logo, vocês não podem fazer acepção de pessoas. O próprio apóstolo Pedro tem dificuldade com relação a isso, porque ele entende que Deus escolheu os judeus, que Deus escolheu o povo de Israel, que é a raça eleita, enquanto que os gentios são desprezados e são de uma classe inferior. Mas Pedro está lá na praia, ele está na casa de Simão, e então Pedro tem uma visão. Aquela visão lhe apresenta um lençol e dentro dele há animais que são considerados imundos pela lei de Moisés. E o Espírito Santo diz a Pedro: mata e come. Pedro disse: eu? Não, jamais eu vou tocar em coisa imunda e não vou comer isso. E o Espírito Santo lhe diz: não considere imundo aquilo a quem Deus santificou. Isso se repete por 3 vezes. Quando a visão termina e Pedro fica pensando o que isso viria a ser, então aparecem algumas pessoas para convidá-lo a ir a Cesareia, a casa de Cornélio, que é um homem romano, que é um gentio, mas que é temente a Deus, e pediu que Pedro fosse lá para lhe falar do Evangelho. Quando Pedro chega lá e começa a falar do Evangelho para Cornélio e os da sua casa, então o mesmo derramamento do Espírito Santo que ocorreu no cenáculo, no dia de Pentecostes, acontece ali também. Aqueles homens são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, e aí Pedro diz que reconhece que Deus não faz acepção de pessoas, que reconhece que qualquer homem, em qualquer lugar que buscar a Deus, Deus atende, porque ele percebe que o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os judeus que estavam no cenáculo, desceu também sobre os gentios que estão na casa de Cornélio. Daí porque, meus caros alunos, o apóstolo Tiago vai dizer: não devemos fazer acepção de pessoas, porque nós não podemos cair nessa falha tão grande. Depois do capítulo 2, a partir do versículo 14, aí vem aquela questão que já abordei sobre a fé e as obras, porque Pedro vai dizer assim: se você disser
a um irmão que é nu, que está em dificuldade, que está passando fome, está sem roupa, sem comida, e se você disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não der o que aquele irmão precisa, então que proveito virá daí? Ele está dizendo, você crê que é salvo, você crê que é filho de Deus, você crê que aquele irmão também é filho de Deus, aquele irmão tem necessidade e você não atende a necessidade daquele irmão, então você é um cristão, mas que não pratica o cristianismo de verdade. Você entende como é o cristianismo, mas você não pratica de verdade, porque a fé, ela precisa ser acompanhada de obras que demonstrem que ela existe. A fé sem obras é morta em si mesma, se ela não produz alguma coisa diferente. E aí exatamente quando Pedro vai dizer que Abraão foi justificado pelas obras, obras de fé que ele praticou, como já expliquei. Também ele vai dizer que a Raabe, a meretriz, vai ser enquadrada nessa mesma condição. Os homens de Israel chegam na casa de Raabe e Raabe acoberta-os para que eles não sejam pegos pelos soldados de Jericó e em troca disso eles oferecem alguma coisa a Raabe. Na verdade, Raabe pede porque ela diz, olha, todos aqui estão com medo. Todos estão temendo porque ouviram qual é o poder do Deus que está com vocês e dos grandes feitos que ele fez com vocês desde que saíram do Egito. E eu sei que Deus lhe dará a vitória em vossas mãos. Eu sei que o Senhor lhes concederá essa vitória. Mas eu quero pedir uma coisa a vocês, que cuidem de mim, que atentem para mim. E então aqueles homens disseram, tudo bem, eu quero que você pratique uma ação de fé nesse momento. Eu quero que você demonstre que tem fé fazendo alguma coisa. É que quando nós rodearmos a cidade e formos clamar a Deus para tomar essa cidade, você deve pôr uma corda vermelha pendurada na janela. Agora tem uma coisa, só quem estiver dentro da tua casa é que vai escapar. E assim ela fez. E porque Raabe, imagine, o dia amanheceu, o sol brilhando, nada mais diferente acontecendo e Raabe põe uma corda vermelha na janela. Alguém poderia ter pensado qualquer coisa, ter perguntado o que é isso, mas não interessava. Ela estava fazendo aquilo porque acreditava nisso. Depois uma multidão cerca a cidade e grita, a casa dela que estava sobre o muro, e a Bíblia diz que o muro veio abaixo. Imagine como escapou Raabe e a sua casa. Não sei, mas ela creu que ela poderia escapar se obedecesse aquilo que os espias lhe deram. Então, fé e obediência andam juntos. Por isso ele diz que Raabe não foi justificada pelas obras quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho, ou seja, ela praticou obras de fé. E porque praticou obras de fé, então ela alcançou a justificação pelas obras de fé que praticou. Na continuidade do capítulo 3, o apóstolo Tiago vai falar sobre algo muito necessário na vida de todo crente, que é a questão da língua. A língua, ela é necessária para nós porque nós não falamos sem ela. A língua é importante para nós porque através dela nós expressamos aquilo que ouvimos. Mas a língua é muito perigosa. Tiago diz que se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Porque ele diz que a língua, ela é como um pequeno leme. Imagine um navio imenso, um navio gigante que cruza os oceanos. Mas há uma pequena peça lá atrás do navio que ela simplesmente se move para um lado ou para o outro. E ele diz que essa pequena peça, esse leme, é ela quem diz para onde o navio vai ou para onde o navio não vai. É o pequeno leme que
põe o navio para um lado ou para o outro, e ele diz que as naus, sendo tão grandes e levadas pelos ventos, um pequeno leme é que dá a direção e ela governa a vontade da nau. Assim também, a língua é pequena, mas o estrago que ela pode produzir é muito grande, porque ele diz que um grande bosque pode ser incendiado por uma pequena faísca. Um fogo pequeno incendeia um bosque grande. E ele está dizendo, portanto, que a língua é um fogo e que deve ser domada, deve ser cuidada, porque quem não domar a língua vai ter dificuldades, porque ele diz que toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, e répteis como animais do mar, se amansa e é dominada pela natureza humana. Ou seja, Tiago está dizendo, o homem tem uma capacidade de dominar tudo. Uma baleia de 20 toneladas, o homem consegue prendê-la. Um grande gorila, um elefante que tem uma força extraordinária, o homem consegue prender. Todos os grandes aves e todos os bichos, todos os répteis, o homem consegue dominar, prender. Quando você vê um homem controlando um leão, um urso, um leopardo, você pensa que capacidade extraordinária o homem tem de domínio. Porque Deus foi quem deu ao homem domínio sobre a natureza. E Tiago está dizendo, sim, o homem consegue dominar tudo. Desde uma baleia gigante até um pequenino pássaro que o homem prende numa gaiola. Mas o homem não consegue domar a língua. Às vezes ele consegue dominar tanta coisa e controlar tudo, mas não domina a língua porque ela está cheia de peçonhenta mortal. Com a boca a gente glorifica a Deus e também amaldiçoa o irmão. Não pode. O irmão é imagem de Deus. Como você abençoa a Deus e amaldiçoa os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus? Portanto, nós devemos ter cuidado com isso, porque ele conclui dizendo que a figueira não produz azeitona ou a videira figos, e nenhuma fonte pode dar água doce e salgada. Ou seja, quem somos é exatamente aquilo que produzimos. É semelhante àquilo que Jesus já havia nos ensinado, dizendo que o que procede do coração do homem é o que sai pela boca. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que está cheio o coração é exatamente disso que a boca vai falar. Então, como é que nós podemos controlar a língua e dominar a língua? É encher o coração daquilo que é bom, porque quem nós somos é exatamente o fruto que nós vamos produzir. Tiago vai falar sobre exatamente isso aí. A continuidade do texto, Tiago está falando sobre dois tipos de sabedoria. Há uma sabedoria que é do alto, que é a sabedoria que vem de Deus, e há uma sabedoria que é terrena. A sabedoria que vem do alto, ela é boa, ela produz coisas maravilhosas. Mas a sabedoria que vem de baixo, ela é terrível. Como é que alguém pode demonstrar que tem a sabedoria do alto? Aí Tiago diz que mostre isso pelo seu bom trato, obras de mansidão, que é alguém que cuida dos demais e que faz coisas interessantes. Perceba que isso está exatamente dentro do mesmo contexto que Tiago estava falando. Tiago está dizendo fé e obras. Você diz que é um homem piedoso? Me mostre com as suas obras. Você diz que é um homem que tem sabedoria do alto? Então mostre através do seu modo de viver, da maneira como você vive. Porque ele diz, se vocês tendem inveja, sentimento faccioso em vosso coração, então essa sabedoria que vocês têm não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ele está dizendo, é uma sabedoria que vem da terra, é uma sabedoria animal ou carnal que vem do homem, e é uma sabedoria diabólica que tem a influência do próprio diabo naquilo que estamos fazendo, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A sabedoria que vem do alto, não.
Ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ou seja, tudo aquilo que Tiago já apresentou nos capítulos anteriores, de acepção de pessoas e de obras de fé, vai dizer, você precisa demonstrar isso para sabermos que a sabedoria que você tem é a que vem do alto. A continuidade no capítulo 4, aí ele está nos alertando contra o mundanismo, as paixões mundanas. Ele diz que de onde vêm as guerras e as pelejas, e tudo isso vem de onde? Isso vem dos vossos deleites, isso vem das coisas que vocês mesmos desfrutam ou querem, porque vocês cobiçam e nada tendes, porque são invejosos, e quando vocês pedem, não recebem, porque pedem mal, porque pedem pensando só em si, porque são pedidos egoístas, pensando apenas no seu próprio deleite, porque nada disso é o que Deus tem para nós, e Ele está dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E como é que nós vamos então nos tornar assim e como vamos receber de Deus as coisas que nós pedimos ao Senhor? Ele disse, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago está falando que tudo tem a ver com quem somos e o que fazemos para que possamos alcançar o favor de Deus. Ele diz, sabe como é que você chega a Deus? Você chega a Deus limpando as mãos e purificando o coração, aqueles que têm um coração duplo. Lembra lá do Salmo 15, quando há uma pergunta de quem chegará até o santuário de Deus? Quem pode ter acesso à presença de Deus e desfrutar da sua presença? Ele está dizendo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. É exatamente isso que Tiago está aqui dizendo. Você quer chegar-se a Deus? Limpe as mãos, purifique o coração, porque é assim que você vai ter acesso a Deus. Ainda na continuidade do texto, o apóstolo Tiago está dizendo que nós devemos ter cuidado com essas coisas, porque nós não temos domínio de nada. Ele disse, alguns que vão dizer assim, nós hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos lá um ano, contrataremos e ganharemos. Ele disse, olha, vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã com vocês. No mínimo, vocês deveriam dizer assim, se Deus quiser e se vivermos, porque você nem sabe o que vai acontecer amanhã, pode estar morto, e você também não sabe o que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, tudo que você vai fazer, faça, mas faça submetendo à vontade de Deus, porque se Deus quiser e se vivermos, é que todas as coisas acontecerão. Tiago, ainda no capítulo 5, ele vai tratar agora sobre a questão dos ricos. Como aqueles que têm posses na igreja devem se comportar. E perceba que é a continuidade da orientação de Tiago. É porque você não deve fazer acepção de pessoas, é porque você deve praticar obras de justiça, é porque você deve confiar em Deus e entregar a Ele os projetos porque você não conhece nada. Porque tudo isso acontece é que os ricos devem obedecer essas instruções, e ele está dizendo exatamente que os ricos, eles possuem as riquezas, mas essas riquezas, na verdade, deveriam levá-los a chorar as suas misérias e a prantear, porque as riquezas não têm valor nenhum, elas estão apodrecidas, o ouro e a prata enferruja, e todas essas coisas, elas se perdem. Mas nós devemos entesourar para os últimos dias. Aquilo que Jesus disse, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Vocês devem ser ricos para com Deus e não ajuntar tesouros na terra. Por isso mesmo é que ele dá um exemplo prático a respeito disso. Ele diz que o salário dos trabalhadores foi diminuído e ele clama. Os clamores dos que ceifam entraram nos ouvidos do Senhor. Ele está dizendo que nós temos que ter cuidado com isso. Você que é patrão, você que é empresário, você que
ter empregados. Tenha cuidado com essas coisas. Às vezes alguém põe uma pessoa para trabalhar na sua casa e não cuida daquilo que a lei manda fazer, de ter a devida assistência a pagar o salário justo, assinar a carteira e todas as coisas que a lei manda. Às vezes alguém faz uma contratação de uma pessoa para lhe prestar um serviço, um pedreiro, alguém que pintou, que vai trabalhar na sua casa, aí ele trabalha a semana toda. E é natural em muitas regiões do nosso país que se paga pela semana de trabalho daquela pessoa. Aí quando chega no final do expediente da sexta-feira, aí o rico vai lá e paga com um cheque o salário do trabalhador. E o que o trabalhador vai fazer com o cheque sexta-feira depois que o banco fechou? Essas coisas que são simples, porque Tiago é uma epístola prática, ela está falando mesmo do dia a dia da vida cristã. Tiago está falando realmente como deve ser o nosso procedimento. Ele diz, cuidem disso, atentem nisso, porque vocês são cristãos. Agora vocês são crentes e devem demonstrar pelas suas ações de fé a sua vida, que é uma vida que glorifica a Deus e que não faz acepção de pessoas. Devemos cuidar dessas questões. E na continuidade, para encerrar a epístola, Tiago está dando uma série de orientações e exortações, falando inclusive da paciência que nós devemos ter esperando o Senhor Jesus Cristo. E Tiago usa como parâmetro, como exemplo, o agricultor. O agricultor ele vai preparar a terra, arranca o mato, a erva daninha, limpa a terra, passa o implemento agrícola para preparar a terra para receber a semente, faz as covas ou qualquer que seja o método, lança a semente no solo e espera. Não é como o padeiro que amassa a massa e logo vê-la crescer, joga no forno e já sai o pão pronto. Não é como outro profissional que vê resultado imediato do seu trabalho e daquilo que ele está fazendo. Não. O lavrador, disse Tiago, o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Ele disse, além de saber plantar, ele precisa saber plantar no tempo certo e aguardar a chuva. A chuva vai molhar a terra e então o broto vai sair. Quem planta milho, feijão, o resultado é um. Mas quem planta árvores frutíferas, o resultado é outro. Espera muito mais tempo para que o fruto possa aparecer. Mas ele diz que quem planta espera com paciência que o fruto apareça. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Do mesmo jeito que o lavrador espera com paciência o fruto do trabalho dele e da produção agrícola, também nós devemos esperar com paciência o Senhor e a vinda do Senhor que já se aproxima. E assim ele cita que nós devemos ver a paciência de Jó, que Jó foi um homem que se destacou exatamente por sua paciência e que se alguém está aflito, ore. Se está contente, cante louvores. Se está doente, chame os presbíteros, peça a unção com óleo e então a oração da fé salvará o doente e nós devemos atentar para estas coisas. Confessai as vossas culpas uns aos outros e peçam perdão uns aos outros, porque Tiago diz, há um grande poder na oração naquele que crê. Ele disse, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias tinha as mesmas dificuldades que nós temos. Ou não lembramos que Elias, muitas vezes, era aquele homem vigoroso, que enfrentava Jezabel, que enfrentava Acabe, que fazia coisas extraordinárias, mas no outro dia estava escondido dentro de uma caverna, com medo de Jezabel e pedindo a morte. Ele disse, Elias era alguém que tinha as mesmas fragilidades que nós temos. Elias tinha as mesmas dificuldades que nós enfrentamos.
Mas o que aconteceu com Elias é que ele clamou ao Senhor e ele disse que ele pediu que não chovesse e por 3 anos e meio não choveu. Mas quando ele pediu novamente, aí Deus deu a chuva à terra e a terra produziu o seu fruto. Ou seja, ele disse, Elias não era diferente de cada um de nós. Elias não tinha nada extraordinário que nós não temos. Mas ele clamou a Deus e Deus ouviu a oração de Elias. A primeira vez ficou 3 anos e meio sem chover. A segunda vez choveu imediatamente quando Elias clamou. Então nós devemos persistir em oração e buscar a Deus e entender que Deus é aquele que nos ama e que atende às nossas orações. Portanto, queridos, quando estudamos aqui a epístola de Tiago, nós devemos entender que Tiago está exatamente nos apresentando uma fé prática, aquilo que é do dia a dia, aquilo que nós precisamos fazer para demonstrar a nossa fé em Jesus Cristo. Assim como controlar a língua, pagar os trabalhadores, não fazer acepção de pessoas, são coisas práticas. E ele disse, a vida cristã é assim. Tem muitas pessoas que estão preparadas para ir para o céu, mas não sabem viver aqui na terra como cristãos. Tem gente que conhece grandes, profundos assuntos de ordem bíblica ou teológica, mas não demonstra a sua piedade através da sua vida prática de humildade, de fé cristã, no trato com as outras pessoas. Por isso, o Tiago é alguém que nos traz um ensinamento prático, o feijão com arroz, o dia a dia. Você quer ser crente? É assim, meu filho, que é crente. Não é só quem diz que é crente ou quem fala palavras bonitas, não. Crente é aquele que pratica, é aquele que faz, é aquele que realiza, é aquele que no dia a dia demonstra através das suas obras de fé a sua fé que possui em Cristo Jesus. Aprendemos aí muito então com Tiago.